Olá, prezados irmãos em Cristo e demais pessoas que estão ao alcance da nossa voz e imagem. Hoje estarei pregando sobre o tema A Vida Eterna, onde e como ocorrerá. Há uma diferença entre as palavras eternidade e vida eterna. A primeira significa existência sem começo nem fim. A segunda significa tempo sem fim a partir de um começo. O Velho Testamento já sinalizava para a vida após a morte, mas é no Novo Testamento, após o ministério de Cristo, a sua morte e ressurreição, que a vida eterna passou a ter um tratamento teológico aprofundado. Com base no ensino de William Strawson, que dividia o tempo em três partes, ou seja, antes da criação, entre a criação e o fim do presente século e o século vindouro, Richard Sturges conclui que, embora a era vindoura tenha um início, por outro lado, não tem fim. Só neste sentido ela é eterna. Quanto ao local onde os santos passarão a eternidade, a Bíblia fala em céu e novos céus e nova terra. Isaías capítulo 65, versículo 17, segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 13, e Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. No capítulo 21 de Apocalipse, João fala da Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Fala também de uma grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículos 2 e 3. Acerca deste texto, o teólogo Wayne Grudem declara: assim haverá uma união entre céu e terra nessa nova criação, e lá viveremos na presença de Deus. Como viverão os salvos na eternidade? Como viverão os salvos na eternidade? Antes do pecado, o homem já cumpria algumas tarefas. Isso continuou com mais rigor após a queda. Assim, o trabalho permaneceu como parte essencial da condição humana, o que nos faz pensar que os salvos poderão exercer determinadas tarefas no tempo ilimitado na presença de Deus. Em Apocalipse, capítulo 22, versículo 2, lemos: no meio da praça, isto é, da Nova Jerusalém, de um lado e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Essa árvore da vida seria a mesma que fora proibida a Adão e Eva após a queda, agora à disposição de todos os justificados. A imagem sugere a provisão incessante de Deus em todas as estações. Os frutos e as folhas simbolizam, em especial, a consumação da nossa salvação em Cristo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Qual a conclusão que tiramos de tudo isso que falamos? O ser humano tem obtido, através da ciência, uma qualidade de vida melhor, mas não o suficiente para lhe garantir a vida eterna que só Jesus pode assegurar. Assim, a história bíblica, que começa em um lindo jardim, termina numa bela cidade, onde o pranto, a dor e a morte deixarão de existir, para dar lugar à alegria e à segurança da vida eterna na presença de Deus, e que Ele nos abençoe. Amém.